Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Nós queremos agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no GEFRAMA, Fraternidade Maria, para fazermos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o nosso tema é honrai a vosso pai e a vossa mãe. E a gente acrescentou um subtítulo, a força sublime do amor. Vamos ver então como é que a gente pode estudar esse tema. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ampare, nos ilumine em mais um dia de nossas vidas. Para começar, a gente vai utilizar um poema do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Cartas do Evangelho. E ela vai ser uma carta aos jovens, porque a gente não vai poder, numa única palestra de 40 minutos, estudar todo o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai focar na primeira parte, que é a piedade filial hoje, fazer algumas considerações, e depois, quando a gente retornar outra vez aqui, a gente pode continuar o capítulo 14, sobretudo na parte da ingratidão dos filhos para com os pais, tá certo? E a parentela material, corpórea e espiritual, eu acho que dá tempo da gente ver hoje também, tá? Porque a ingratidão dos filhos merece uma palestra exclusiva só para isso, a gente até já tem gravada, na palestra chamada Psicologia da Gratidão, ou Psicoterapia da Gratidão, a gente aborda também a ingratidão dos filhos para os pais. E o que é que Casimiro Cunha, então, vai falar aos jovens nesta obra? Vai trazer um poema que diz assim: Estás moço, meu amigo, e a estrada da juventude é um sonho alegre e florido de esperança e de saúde. Tudo em redor de teus passos é vigor e fortaleza, entusiasmos felizes nas bênçãos da natureza. É nessa fase da vida que muita vez a ilusão trabalha como um veneno às forças do coração. Que a experiência do velho seja em tudo o teu espelho. A luz dos cabelos brancos é um carinhoso conselho. Que a tua impulsividade se inutilize ou se torça. Todo mal da mocidade é dominar pela força. O engano de quem é moço é a pretensão de poder, vendo embora que a questão, antes de tudo, é saber. Alguém já disse no mundo, perante os impulsos teus, que a mocidade feliz é uma inimiga de Deus. É que o jovem, meu amigo, no anseio de dominar, destrói com toda imprudência, sem saber edificar. Não dispenses o velhinho, que humilde te estende a mão. Sua palavra tranquila é luminosa lição. Recordo-te, nesta carta, um raciocínio profundo. Sem que o velho houvesse andado, não marcharias no mundo. Acata-o, raciocinando, que um dia serás assim, desiludido e cansado, quando a prova for ao fim. Planta o bem no teu caminho, não fujas à caridade. Quem semeia ventanias, colhe a dor e a tempestade. Guarda a fé, ora e confia. A paz há de ser-te imensa, se entre as sombras da velhice tiveres a luz da crença. A mocidade do mundo passa às vezes no imprevisto, mas tê-las hás, pura e eterna, se andares com Jesus Cristo. Então fica o convite do poema Carta aos Jovens, do livro Cartas do Evangelho, da editora LAC, psicografia de Chico Xavier. Bom, então nós temos o nosso capítulo 14, como nós falamos aqui, ele tem vários itens, ele não é longo, mas não dá para abordar em uma única palestra. O título principal é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Temos a piedade filial, né, a piedade que os filhos têm que ter com os pais. O item, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né, que é considerado uma frase estranha. Nós temos até um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo só sobre a moral estranha, palavras de Jesus que aparentemente, né, são ambíguas, são confusas, são estranhas à sua lei de amor, de justiça e de caridade.
E Kardec vai estudar todas elas neste capítulo. A gente não vai ter tempo de entrar aqui hoje. A parentela corpórea e parentela espiritual. Nós sabemos que a carne herda a carne, sim. Nossos corpos vêm dos corpos de nossos pais. Mas o Espírito sopra onde Ele quer, ninguém sabe de onde Ele vem, para onde Ele vai, porque é o Espírito em si que habita. Então nós temos aqui na Terra a família consanguínea, mas temos uma família muito maior e muito melhor, porque é a família pelos laços da afinidade, de amor realmente que une aquelas almas que se querem muito bem. E temos essa família de hoje, que nem sempre é a família que a gente gostaria. Mas, como tudo é perfeito na lei divina, é a família que nós necessitamos para a nossa evolução, ou então a família que nós merecemos como uma espécie de expiação, de purificação. Vamos estudar então mais um pouquinho. E tem, por fim, o item 9, a mensagem de Santo Agostinho, uma psicografia belíssima, sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Leio em casa esse trecho. Os outros a gente vai ler quase todos aqui, porque além de ter sido 18 de abril o lançamento de O Livro dos Espíritos, que a gente considera o aniversário do Espiritismo, inclusive, eu vejo como Allan Kardec é maravilhoso, como nós precisamos ler e reler as obras básicas e as obras também complementares. E Kardec é tão minucioso que quando eu fui estudar o tema, eu disse, meu Deus, não tem ninguém que possa resumir melhor do que o próprio codificador esses ensinamentos que ele traz nesses itens 1, 2 e 3, ele traz a citação de Jesus. Vamos não escutar Kardec? E aí depois a gente vai só para os comentários, tá certo? Vai fazer um pouquinho de leitura, e cada vez que a gente lê obras como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a Gênese, os milagres e as predições, as profecias segundo o Espiritismo, as 5 obras básicas de Kardec, cada vez que nós lemos, nós descobrimos coisas que não tínhamos percebido antes. São obras para estudarmos, relermos todos os anos. José Raul Teixeira, certa vez, há muitas décadas, falou em uma palestra que ele já tinha lido o Livro dos Espíritos mais de 70 vezes. E cada vez que lia, parecia que era uma obra nova. Tanta informação, tal poder de concisão dos espíritos superiores e deste outro espírito superior encarnado que foi Allan Kardec. Então ele vai analisar essas citações de Marcos, Lucas e Mateus e também do Êxodo na Bíblia, não é? Que vai dizer o seguinte: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Não é? Aí não estão todos, porque são 10 mandamentos, não é? Quem quiser confere lá no Êxodo a lista completa. Mas Kardec publicou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo também, tá? Como o nosso foco vai ser este, ele trouxe também a citação que está mais completa no livro Êxodo, que está no Antigo Testamento, capítulo 20, versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É curioso que é um dos raros mandamentos positivos. Né? Esses 6 que nós lemos agora são todos negativos, é para não fazer, né? Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não isso, não aquilo. E este é positivo, ele diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É diferente. E é o único que tem uma recompensa, inclusive na própria terra. E Kardec vai dizer que Jesus se coloca na terra, tanto porque os judeus não tinham a compreensão exata sobre o mundo espiritual, sobre como era a vida após a vida. E ele, então, como é aquele povo nômade que vivia muito pouco, a expectativa de vida era muito pequena, que vivia atrás de uma terra para morar, a terra prometida, a Canaã, eles buscavam, então, recursos, comida, leite, mel, etc. Então, no mandamento, lá Moisés traz a informação de que viveríamos muito, que era uma coisa rara, e ainda ganharíamos a terra que o Senhor havia nos prometido. Né? Então, olha, é o único mandamento que tem recompensa. Por que será? Nós vamos ver hoje aqui. Não é? E está lá então: honrai a vosso pai e a vossa mãe,
nas tábuas da lei, nos 10 mandamentos que Moisés apresenta à terra, e a gente vai então analisar primeiro no dicionário o que significa honrar. Bom, tem várias definições. Eu destaquei aqui as mais importantes, não é? Pode ser conferir honras, dar crédito ou merecimento a alguém, não é? Isso está no dicionário do próprio Google, quando você pesquisa. Pode ser também honrar, exaltar, ou seja, elevar, elogiar, levar às alturas, glorificar, não é? Como a gente honra também não só os nossos pais, os amigos, as pessoas ilustres, até o próprio Deus. Pode ser também manter-se fiel a um compromisso. Então, honrar também é utilizado até no comércio, como, não é, pagar uma dívida, e é muito importante porque, no caso dos pais, é uma dívida, sim, imensa. André Luiz vai dizer que a gente não esqueça que a dívida que nós temos com o nosso pai é insolvável, é impagável, é sempre impagável. Por mais que a gente faça, nós jamais poderemos retribuir a vida que eles nos deram. Só a vida, não precisava fazer mais nada. Deram a vida, é como se a gente tivesse recebido um diamante de 10 toneladas, diz Haroldo Dutra Dias, e estamos reclamando porque não tem um gramazinho de ouro, enquanto nós ganhamos 10 toneladas de diamante. Nós vamos ver por quê. Também diz que é fazer sentir ou sentir orgulho, lisonjear-se, honravam-no com as atenções de que se viu objeto, e a sua origem vem do latim, que quer dizer tratar com distinção, né, com respeito. Então vejam que o mandamento não é necessariamente amar, porque amar nem sempre a gente consegue imediatamente. Quando Jesus nos convida a amar até os inimigos, é um processo que demanda várias encarnações. Ele vai dizer que amando os inimigos a gente deve agir. Como é que a gente age para amar os inimigos? Fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E ele continua, porque se amardes somente vossos amigos, que recompensa tereis? Então o mais importante é respeitar os nossos pais. Amar, às vezes a gente não consegue ainda, mas vamos ver hoje com Allan Kardec, que temos o dever de amar, não somente amar, mas de honrar os nossos pais, que é bem mais amplo do que a gente imagina. Então no item piedade filial, ele vai dizer, ele vai comentar, o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Olha, então quem não ama seu pai e sua mãe nem consegue fazer caridade, não consegue amar o próximo, não pode dizer que ama o próximo. Mas o termo honrai, encerra, contém um dever a mais para com eles, com os pais, o da piedade filial. Deus, desta forma, quis mostrar que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão, ou seja, obediência, e a condescendência. Condescendência é indulgência, não é? É transigência, é não exigir muito, é dar um desconto. O que implica a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Olha que frase forte. Eu percebi que Jesus é muito firme no Evangelho, na questão do perdão. É o momento que ele é mais incisivo, mais firme, mais enérgico, é quando ele conta a parábola do credor incompassivo. Ele também chamava a atenção dos hipócritas, dos fingidos, sim, dos fariseus, doutores da lei, que apenas fingiam-se de santos. Mas em Kardec, o texto que eu vi mais rigoroso foi nesse texto da piedade filial. Kardec vai, claro que a piedade filial depende também do perdão, né? Uma consequência daquilo, mas se vocês lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver como Kardec foi duro nessa passagem. Olha que puxão de orelha que a gente precisa escutar. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, né? Padrastos, não é? Enteados, etc. A gente tem, a mulher se torna viúva, um novo marido, que fazem às vezes de pai e de mãe e que tem tanto mais mérito quanto menos obrigatório é o seu devotamento. Então, o padrasto que faz, ou a madrasta que faz um pouquinho, muito mérito, porque não são filhos biológicos, não é?
Olha o que ele vai dizer. Deus pune sempre com rigor. Não é só uma punição, não, é punição com rigor. Toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade, ajudá-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. A gente não recebe tanto carinho dos pais? Por que a gente vai tratá-los de maneira diferente, como eles nos trataram? É sobretudo para com os pais sem recursos, para os pais pobrezinhos, que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esses mandamentos que julgam fazer grande esforço, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome? Enquanto eles, os filhos, de nada se privam, em relegá-los aos mais ínfimos cômodos, né? Os quartinhos, às vezes, no fundo da casa, no quintal, parece a casinha do cachorro, né? Apenas para não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Hoje em dia, inclusive, a gente vê muito isso. É muito comum na América do Norte, os jovens com 18, 19 anos, quando vão para a universidade, eles já saem de casa. Eles são expulsos de casa mesmo e aprendem a se virar mais ou menos sós. E os pais, por sua vez, os filhos colocam-nos em asilos, em abrigo de idosos. Às vezes não recebem a visita, uma vez ao ano não recebem visita dos filhos. Uma vez ao ano. Então não colocam na sua casa e ainda nem sequer visitamos. Hoje está acontecendo um fenômeno contrário. Os filhos estão ficando, como diz o psiquiatra Samitiba, folgados. Nós ficamos na casa dos nossos pais até os 40 anos. Não casamos, não temos responsabilidade, não trabalhamos direito ou trabalhamos muito pouco. E aí vamos para as baladas, vamos experimentar as drogas, porque a gente tem muito tempo livre. A gente não tem uma mulher para amar, não tem um filhinhos para cuidar. No passado não, a gente casava com 18 anos, aos 20 já tinha os primeiros filhos, tinha 10, 20, 28 filhos, que maravilha. Não tinha tempo nenhum para ir buscar droga, não tinha tempo, não sobrava tempo para buscar droga, cuidando das crianças, trabalhando desde jovem, com seu sustento, né? Hoje a gente está virando folgado e estamos criando uma geração de vagabundos. Eu falo de carteirinha, porque eu saí de casa com 35 anos de idade. Falo de mim mesmo. Então, vejam como é que está mudando, né? Talvez não colocar para fora tão cedo, mas também não deixar os filhos mal acostumados, como a gente está deixando. E eles se atrofiam e não conseguem competir no mercado de trabalho tão bem quanto os outros jovens, que acordam cedo, que desde cedo trabalham, que valorizam o seu dinheiro. Eles não valorizam nada, porque eles já têm tudo. Estão entediados e aí vão buscar outros prazeres, como por exemplo o alcoolismo e as outras drogas, apesar que o álcool é a pior de todas as drogas. Ainda bem que quando não o fazem de má vontade. Então ajuda, mas é de má vontade. E não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles todo o peso do trabalho doméstico. Transforma o pai em empregado doméstico, a mãe em doméstica. Caberá aos pais, velhos e fracos, servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou suas vigílias as noites em claro, com sacrifício, com renúncia, com dedicação. A gente doente, a gente de febre, a mãe sem conseguir dormir. Quando eles estavam doentes, os passos dados para lhes obter o de que necessitavam, o quanto eles trabalharam para dar para a gente a roupa, a comida, a educação, o amor que eles sempre nos dedicaram. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Deve-lhe também, na medida de suas possibilidades, as pequenas doçuras do supérfluo, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro, ou seja, não é nem o principal da dívida, não é só a correção, o juro, é a parte pequena da dívida, do que receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. Vocês já viram Kardec tão firme assim? Não é raro, eu acho que é a passagem que ele está mais firme, mais enérgico, não está? Isso é ele comentando o Evangelho de Jesus. Olha, ele coloca até a palavra ai.
Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Então a gente colhe aquilo que a gente semeia, não é? Mais cedo ou mais tarde, nesta vida ou em outra, a gente vai colher aquilo que a gente semeou. Porque será punido pela ingratidão e pelo abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, na atual, mas com certeza em outra existência em que sofrerá o que houver feito aos outros. Então às vezes a gente foi um péssimo filho numa vida, e aí reencarna em outra existência, em outra família, e os nossos pais não são bons para nós. E a gente se revolta, eu não aguento meu pai, você não conhece meu pai, ele não merece, não perdoa, fica sem falar com o pai. A gente encontra na casa espírita, a pessoa procura, olha, eu quero com uma psicografia do meu pai, eu quero conversar com ele, porque a gente ficou sem se falar, eu fiquei 20 anos sem falar com ele. Você teve 20 anos para conversar com ele, e agora você quer conversar, que é muito mais complicado através de uma comunicação mediúnica? Então, como a gente tem sido ingrato com os nossos pais? Não podemos fazer isso, meus amigos, não é? É verdade que alguns pais menosprezam seus deveres. Tem pais que realmente não são legais, não são bons. E não são para os filhos o que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos. Então tem pai atrapalhadinho mesmo. Mas, meus amigos, a gente faz tudo para acertar. Se eles não deram coisa melhor para a gente, é porque eles não conseguiam. Eles deram o que era possível. E se você reencarnou numa família, é a sua prova ou é a sua purificação? É apenas a colheita de uma semeadura livre que você mesmo fez em outra existência. Não cabe a estes censurá-los, nem chamar a atenção deles, dizer que eles estão errados. Os pais maus, porque talvez hajam merecido que seus pais fossem assim. Então não tem desculpa. Tem que honrar, tem que amar, tem que assistir, tem que ajudar os pais, bons ou os maus pais também. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente é clemente para as imperfeições de outrem, não se diga mal do próximo, não fala mal dos outros, se esqueçam e perdoem as suas faltas, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em relação aos pais? Os filhos devem, pois, tomar como regra de conduta, para com estes últimos, para os pais, todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo, e ter em mente que todo procedimento censurável, criticável, né? Ruim, errado, com relação aos estranhos, é ainda mais censurável em relação aos pais. E o que talvez não passe de uma simples falta no primeiro caso, com alguém, pode tornar-se um crime no segundo, quando é com os pais. Porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Então, o que é uma simples falta com alguém, aquela mesma ação com seu pai é um grave crime diante das leis de Deus por causa da nossa ingratidão. E a gente lembrar, não é? Vamos agora para alguns comentários. Meus amigos, a Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente aprovada pelo Conselho Federativo Nacional chamada Família, Parte Mais Esse Laço, mostrando a importância de nós preservarmos a família, que todos os espíritos superiores dizem que é muito importante para todos nós. Não é por acaso que nós reencarnamos ali. Já falamos que é um mandamento com recompensa, e há quem traduza aquela frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como devolva. Devolva a Deus o que é de Deus, porque nada nos pertence, e devolva a César o que é de César. Então a gente não está dando nada para os nossos pais, nós estamos devolvendo a eles tudo que nós recebemos. Além de que tudo que nós recebemos é do nosso Pai Celestial. Então a gente não está fazendo nada, apenas estamos devolvendo porque não era o nosso. No livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 20, trata em profundidade desse assunto, André Luiz analisa, e ele nos disse, como eu já repeti, lembra que tua dívida para com os teus pais é sempre insolvável, é sempre impagável, não dá nem para pagar. Por que, Nazareno, que a gente não consegue pagar essa dívida com os pais? Meus amigos, quase todos nós
Estávamos sofrendo, e muito, no mundo espiritual. Vocês já leram aquela série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, que começa com o livro Nosso Lar? Ele não ficou 8 anos sofrendo no umbral? Que é como se fosse uma espécie de purgatório, já que não existe inferno eterno, penas eternas no Espiritismo, né? Tem locais de muito sofrimento. Então nós imploramos para nascer. Por isso que é tão importante a vida, a reencarnação. Nós temos uma população de espíritos, disse Emmanuel a Chico Xavier, algumas décadas atrás, entre 3 a 4 espíritos desencarnados para cada desencarnado. Na época, eu acho que tinha uns 4 bilhões de pessoas no planeta, então nós temos mais uns 13, 15, 16 bilhões de espíritos, ou seja, uma população de 20 bilhões, mais ou menos. E Emmanuel, inclusive, vai afirmar que a Terra tem capacidade para abrigar 30 bilhões de pessoas. O Brasil, capacidade de asilar 900 milhões de criaturas, diz também Chico Xavier na entrevista a Herculano Pires, num programa de rádio que tem disponível no YouTube. É só procurar entrevista de Chico Xavier a Herculano Pires. 900 milhões. Então, na verdade, a vida é muito preciosa. Quando a gente lê os Mensageiros, ainda difícil, mas dá para passar. Se você lê Ação e Reação, você quer desistir de morrer, porque é tanto sofrimento que eles relatam. Libertação, também, de André Luiz. Quantas obras falando o que todas as outras religiões falam, não é novidade. A gente já aprende isso já desde a Igreja Católica, entre os protestantes também. E aqui é menos mal, porque não é eterno, mas pode ser indeterminado. A gente pode sofrer muito tempo indeterminado, até o espírito se arrepender e tiver merecimento para reencarnar, aí a expiação cessa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente fala, eu não pedi para nascer. Você implorou para nascer, é diferente. Então cuidado com o aborto, meus amigos. Se a gente abortou, vamos ajudar, vamos gestar uma nova criança, vamos adotar uma criança, vamos apadrinhar uma criança num abrigo de crianças. Uma vez por mês a gente visita, ajuda com amor, que é o mais importante, não é dinheiro, é amor. Ela saber que pode contar com alguém aqui na Terra. Então o aborto para nós é um crime. Só se justifica o aborto para o Espiritismo no caso de risco de morte para a mãe, o que hoje é raríssimo. A medicina está tão avançada que quase sempre é capaz de tirar o bebezinho prematuro e preservar a vida de ambos. Ou seja, hoje praticamente não há motivos para a gente abortar. E o próprio Emmanuel foi perguntado sobre legalização do aborto, porque tem espírita defendendo a legalização do aborto. E no livro Entender Conversando, Emmanuel vai dizer que o aborto é sempre lamentável. E que se nós tivéssemos aprovado uma lei desse tipo no início ou no meados deste século, muitos de nós não estaríamos vivos, porque a gente teria sido abortado. Abortar não é solução, só complica a vida da gente. É claro que a gente sabe que a caridade cobre uma multidão de pecados, que porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Se a gente se atrapalhou nessa área, vamos ajudar as crianças, vamos ajudar o movimento Brasil Sem Aborto, vamos participar das caminhadas, a Marcha Nacional em Defesa da Vida, ajudar instituições que cuidam de gestantes carentes. O maior sonho de Chico Xavier era morar num lugar que ninguém o conhecesse e ele pudesse dedicar-se integralmente a ajudar gestantes carentes, as mãezinhas carentes. Então a importância que é a reencarnação. Divaldo Pereira Franco ia ser abortado. Ele é o 13º filho de uma família extremamente pobre que passava fome. Sua mãe já estava na menopausa com mais de 40 anos. E o médico disse, a senhora tem que abortar esse seu filho, porque senão ele vai lhe matar. E ela disse, não, amar é assim mesmo, se for necessário morrer para salvar o meu filho, eu prefiro morrer. E está aí, esse grande trabalhador, que tem consolado tantos corações, esclarecido tantas almas. Sua mãe passava fome, ficava tomando só café e não comia, e ele perguntou, mamãe, por que a senhora toma tanto café? Ela disse, não, meu filho, é porque eu gosto. Não, era para passar fome, para que eles, os seus filhos, seus irmãos, pudessem comer alguma coisa.
lá no interior da Bahia, em Feira de Santana. Buda vai dizer também da importância da gratidão. Nós temos que ser extremamente gratos. Não é possível a gente retribuir os nossos pais, dizia Buda. Siddhartha Gautama, não é? Os pais fizeram o que era possível, então se eles não fizeram melhor porque eles não davam conta, ou porque a gente não merecia. É a nossa prova de paciência, de tolerância, e agora tem um tal do Alzheimer também. Nossos pais estão vivendo mais, graças a Deus, não é? Mas estão vivendo mais e com pouca saúde. Muitos vão ficar algum tempo com Alzheimer, com Parkinson, outras doenças degenerativas. Mas Alzheimer a pessoa esquece, e às vezes fica até um pouco agressiva, não lhe reconhece, tem momentos de lucidez, ele sabe o que está fazendo, mas não, é porque tem flashes, tem momentos ali que ele lembra das pessoas, mas a maioria dos momentos ele não lembra. É difícil, mas a gente sabe que quanto maior o sacrifício, maior o mérito da ação, maior o mérito. Eles já estão esquecendo do passado atualmente, já se preparando para uma nova encarnação. Já começa a esquecer em própria vida. Então vamos estudar, vamos combater o Alzheimer, mas vamos sobretudo amar e assistir os nossos pais, né? Ajudar os nossos pais. Haroldo Dutra Dias também vai dizer, vai contar uma história de uma menina muito pobre, com 20 anos de idade, na década de 70, sai do interior de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, que é muito pobre, é divisa com a Bahia, é praticamente semiárido lá também, o Vale do Jequitinhonha. Ela sai e vai morar na capital, trabalhar como doméstica, numa casa de uma família, de um bancário. À época era um emprego muito bom, a família tradicional. E um dos filhos do casal, de 18 anos, tem um relacionamento íntimo com ela, e ela engravida. E foi aquele escândalo, não é? O filho engravidar a secretária, a empregada doméstica da casa. Eles mandam o menino viajar, somem com o menino vai viajar, vai morar em outro lugar por um tempo. Ela continua trabalhando lá, mas ela precisa então e retorna para a sociedade muito pobre, vítima de preconceito, vítima de maledicência, mas ela persevera. Tem o seu filho. Era uma mulher analfabeta, ela queria ir para a capital para poder aprender a ler e escrever. Seu sonho era estudar psicologia. E quando nasce o menino, quem era a criança? Haroldo Dutra Dias, um dos maiores expositores da atualidade, juiz de direito, um orgulho para sua mãe e para o seu pai também. A gente não se dá conta, não sabe o que vai acontecer. Sempre vale a pena defender a vida. E aí, como essas mulheres são corajosas de serem mães solteiras, tem muito mais mérito, muito mais crédito no mundo espiritual do que a gente. A mãe que tem um marido para apoiar, para ajudar, que tem condição financeira. Quando a gente vê assim, palestrantes, acha que são espíritos superiores, não é? Mas são as mães anônimas, são que vão para as regiões celestes, que a gente não tem acesso, não pode nem conhecer. Leiam o livro Voltei, de Frederick Figner, que é o irmão Jacó. Ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira, um grande trabalhador, ajudou muito a federação, o movimento espírita. Ele viu uma senhora que foi apenas mãe, a senhora M, eles não identificam, mãe e professora numa região carente. Ela chega nimbada de luz, cercada pelas crianças, e vai para as cidades espirituais que ele não podia nem conhecer, visitar. Mães anônimas. A mãe de André Luiz foi uma mãe aqui na Terra, com os filhos, dona de casa. O pai, médico também, ilustre, André Luiz também, ambos vão para o umbral. É assim. Os homens vão para o umbral, as mulheres vão para o nosso lado, aí para cima. Ela é tão grande que ela mora numa cidade acima de nosso lar, uma cidade espiritual. E ela tem tanto crédito, ela foi uma mãe anônima aqui na Terra, que suportava as traições do marido, que tinha 2 amantes. Ela tem tanta hierarquia espiritual que ela mobiliza um ministro da cidade espiritual de nosso lar. O ministro Clarencio vai para o umbral resgatar o filho dela, porque ela tinha merecimento.
E ela é tão grande que ela vai dizer, André Luiz, quando ele pergunta, cadê papai e mamãe? Meu filho, ele está no umbral junto com as 2 amantes. Mas eu reencarnarei, casarei de novo com ele e receberei as 2 amantes dele como nossas filhas para sublimarmos essa questão. Vocês teriam coragem de casar de novo com o bandido e ainda receber as amantes como filhas? Olha como a vida dá voltas que a gente nem imagina. Como a doutrina espírita explica coisas que a gente não compreende. Tem um livro também do Humberto de Campos. Cadê? Pontos e Contos. É a mensagem 34, fala da Emilinha. A Emilinha, pessoal, ela era uma menina que a mãe, muito pobre, dava tudo para ela, todos os seus recursos para ela poder estudar. Mas diferente das outras irmãs, ela era materialista, se tornou psicóloga, inclusive. Quando não escutava a mãe, achava a mãe uma analfabeta, não valorizava. Quando desencarnou, sofreu no mundo espiritual, estava sofrendo. Sua mãe desencarnou também, foi lá ajudá-la. E pediu para ser mãe dela novamente. Os espíritos superiores disseram, olha, a senhora tem merecimento, mas ela não. Como a senhora gosta muito dela e vai ficar perto dela, a senhora reencarnará, será uma mulher rica. E a Emilinha, a sua filha ingrata de ontem, vai ser a sua doméstica, vai ser a sua criada, para que ela valorize a mãe que ela teve. Olha, como a vida dá voltas, e a gente se acha injustiçado, a gente critica Deus, se revolta contra o pai, contra a mãe, não é? Então, vamos lembrar disso, do amor aos pais. Quando se fala também em honrar, é para obedecer o pai, por exemplo, ou a lei de Moisés. Não, para os judeus é para obedecer a lei. Se o pai estiver errado, é para a gente obedecer a lei, né? Então, honrar tem essa posição também, ensina o nosso querido Saulo César Silva. E José da Galileia? Por que a gente tem poucas informações sobre ele? Leia o livro Levantar e Seguir. Tem a mensagem número 12, que fala sobre José da Galileia, que amparou Jesus, que casou com Maria. E graças a eles, nós temos o Salvador do mundo entre nós. Há quem diga também, pais, não deem presentes para os seus filhos, sejam presentes nas vidas deles, né? Hoje a gente não tem tempo para os filhos. Trabalha, faz oreja para ganhar mais dinheiro, para ter coisas que não vão trazer felicidade. Podem trazer algum conforto, alguma ilusão, mas não trazem felicidade. E aí não cuidamos das nossas crianças, não educamos, não cuidamos desde pequeninos, cuidando como se fosse uma erva daninha no jardim, arrancando ali, moldando o egoísmo, controlando um pouquinho o orgulho, porque mais tarde são eles que vão cuidar da gente. Se a gente não cuida deles hoje, a gente está criando alguém muito complicado que vai se relacionar conosco mais tarde. Então precisamos ter essa consciência, sobretudo aos 7 anos. Kardec fala isso, os Espíritos falam no livro dos Espíritos sobre até os 7 anos, Emmanuel confirma no livro O Consolador, precisa a data, diz que é por volta de 7 anos, e a psicologia, há poucas décadas, vai declarar que a personalidade humana se forma, está completa por volta dos 7 anos de idade. Ou seja, depois a gente instrui, a gente aprende coisas novas, mas a personalidade se formou por volta dos 7, 8 anos. É o período que é como fosse uma argila molhada, que está mais fácil da gente moldar. E aí depois ela seca, vira um barro duro, depois não tem como mudar. É de novo que se desentorta o pepino, diz o ditado popular. Mas a gente não tem tempo, está sempre na televisão, na novela. Não, eu estou em casa, mas não está em casa, mas está assistindo um jogo, está assistindo um futebol, está assistindo um jornal. Não é estar em casa, e não é a quantidade de horas, é sobretudo a qualidade de horas com os nossos filhos. Tá? A gente tem palestras sobre a educação dos filhos, educação de adolescentes, educação de crianças, educação antidrogas também. Não é o nosso foco hoje, vamos deixar isso para outro dia. E a pessoa então fala, você não sabe os pais que eu tenho. Não, se tem, é porque foram os pais que você mereceu. Não é? E será que você é o filho que os seus pais gostariam que você fosse? Gente, também não é grande coisa, não é? O livro Luz do Lar vai trazer lições interessantes também para a gente. E o Rossandro também vai falar uma coisa curiosa.
O Rossandro Klinge, aquele psicólogo espírita, também falando da importância da gente ser grato aos nossos pais, às nossas mães. Ele vai contar o caso de uma mãe solteira. Olha como a gente tem que honrar. Lembra que a gente não pode nem censurar, nem falar mal? A empregada da casa dele, a mãe dele, uma senhora muito sábia, a empregada teve um filho e o pai abandonou, o marido abandonou. E ela começou a ficar com raiva, com revolta, falando mal dele. Ela muito sábia, disse: não faça isso, fulana. Porque se você falar mal do seu marido para o seu filho, ele vai criar a imagem de ser um pai negativo, e ele vai copiar essa imagem. Se seu pai é um cafajeste, ele vai, muitas vezes, por projeção, copiar. Invente uma história, até para ele ficar mais feliz, não sentir revolta. E ela começou a dizer para o filho, quando o filho perguntava quem era o pai dele: não, meu filho, seu pai morreu num acidente. Era um advogado ilustre, um homem muito inteligente, um homem bom. E por dentro, né, com raiva, querendo matar ele, né? Querendo matar o pai. E esse que o menino cresceu. E porque eles tinham aquela visão de um pai que era bom em direito, ele vai fazer direito e se torna um juiz federal. Orgulho para sua mãe. Por quê? Porque a mãe soube honrar o pai do menino. Mas o que a gente faz? A gente se revolta, não. Aí começa a colocar um contra o outro. Ou começa a agradar muito a criança, para ter o amor da criança, para ela gostar mais da gente do que da mãe ou do pai que está separado. A gente não pode fazer isso, a gente está estragando as nossas crianças, sobretudo o pai, né? A mãe cuida da semana toda, no fim de semana o pai fica com a criança, aí deixa fazer tudo o que o menino quer. Não está certo. Tem que combinar. Olha, como é que a gente vai educar? Vai ser assim? Tem que saber dizer não? Tem. Jesus falou que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, né? Então, a gente já tem indo concluindo. Depois aqui Jesus fala do parentesco espiritual. Vocês lembram então dessa história? Quem é meu pai, quem são meus irmãos? Havia parentes dele achando que ele tinha perdido o juízo, não é? É a tradução do nosso querido Evandro Nuleto Bezerra, da Federação Brasileira. E o Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai dizer que não eram irmãos, não. E Haroldo confirma que, na verdade, em hebraico ou aramaico, a palavra irmão também é utilizada para primos. Então, era primos de Jesus, tá? Nas Bíblias aí que a gente encontra, todos estão lá dizendo que Jesus tinha vários irmãos, não é? Fala irmãs e irmãos. Inclusive cita o nome de um Judas, acho que Tadeu também, não é? Tem uns 3 irmãos que aparecem na Bíblia, mas a informação de Humberto de Campos é informação única, mas a gente considera muito a obra psicografada por Chico Xavier, vai dizer que na verdade eram primos. E eles vão dizer, né? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele vai dizer: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam sentados à sua volta, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele está falando do parentesco espiritual, da nossa grande família espiritual. Não foi desprezando a sua família, porque Jesus, ele ao contrário, mandou a gente honrar o pai e a mãe, repetindo o mandamento, e sempre foi muito carinhoso com Maria de Nazaré. Vai colocá-la como rainha dos anjos, diz o livro Boa Nova, também falando de Maria de Nazaré. Quando ele vai visitá-la no final da vida, ele em espírito aparece para ela como um peregrino. Ela quer se ajoelhar diante dele, ele não permite, levanta com a mão e vai dizer: mãe, meu pai deseja que você seja a rainha dos anjos aqui no céu, né? Aí a gente vai ter depois a ingratidão dos filhos e o laço de família. Não vai dar tempo da gente ver hoje. Para a gente concluir, o que é que a gente pode ajudar também os nossos filhos, nossos pais? A campanha permanente da Federação Brasileira do culto do Evangelho no lar e no coração, né? Meia horinha, uma vez por semana, a gente está lá evangelizando a nós e também aos nossos filhos, nossos entes queridos, né? E Nazareno, será que a gente tem que obrigar o nosso filho para ir para a evangelização infantil? Muita gente fala: não, meu filho tem livre-arbítrio. Quando ele crescer, ele escolhe que religião ele quer seguir. Não, mas e para a escola? Você obriga ele para o colégio? Não, para o colégio ele tem que ir, não pode faltar. E Rossandro Klinge vai perguntar: meu Deus, para a escola que a gente vai aprender um bocado de coisa que nunca vai usar na vida, a gente obriga. Mas para a escola que vai cuidar, que vai nos trazer conhecimentos para a eternidade, que é a evangelização, nós não levamos nosso filho.
Então os pais têm o dever de levar as suas crianças, seus jovens para a evangelização. Quando ela reclamar, você fala assim: meu filho, eu combinei com você, no mundo espiritual, de ser seu pai aqui na terra. E eu lhe prometi dar a melhor educação religiosa que fosse possível. E eu não vou descumprir o meu compromisso com você. Você vai frequentar a evangelização infantil, infanto-juvenil. Claro que vamos ajudar, vamos melhorar, vamos ser voluntários, vamos colaborar também na evangelização. Mas lembrar que é dever nosso, Divaldo Pereira Franco também fala isso, Raul Teixeira, etc, etc. Né? E lá na evangelização a gente vai aprender com Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. E ele também acrescenta: deixai vir a mim as criancinhas, não é? Aqui o cartaz, campanha permanente da Federação Brasileira, levem seus filhos à evangelização espírita, né? Nós precisamos ajudar. E para concluir, um outro poema, agora do espírito Omar Ornelas, pela psicografia de Chico Xavier, em homenagem a Maria de Nazaré. Pode até ser nossa prece, né, para a gente ganhar tempo. Quer reduzir um pouquinho a luz? Então vamos lá. Então não é a Ave Maria tradicional, é uma psicografia do nosso querido Chico, para a gente lembrar desse espírito grandioso a quem a gente deve muito. Maria, a mãe de Jesus. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então fica o convite, pedindo então a Maria de Nazaré que nos abençoe a todos, abençoe nossas famílias, nossas crianças, nossos jovens, abençoe o nosso país e permita, Senhor, permita que nós promovamos a paz em nosso planeta, em todos os lugares. Quem quiser conhecer uma instituição que ajuda crianças carentes na África, órfãs na África, também lá em Madagascar, que é também na África subsaariana, a região mais pobre do planeta, tem esse movimento chamado Fraternidade Sem Fronteiras, aqui do Brasil, que já tem 9 anos e que acolhe já 14 mil crianças. Então, quem quiser apadrinhar uma criança, é R$50 por mês, você garante a alimentação do mês inteiro, material escolar e uma série de outros recursos para as crianças, porque lá é tão pobre que R$50 lá é uma verdadeira fortuna para eles. É uma maneira muito fácil de ajudar. Nossos recursos multiplicam muito, porque lá tudo é muito barato e há esses companheiros fazendo esse trabalho. Você entra no site, você se cadastra e pode colaborar de uma vez só ou ser um padrinho, uma madrinha a cada mês, cada criança em torno de R$50, tá certo? A gente devolve a palavra a Denise e agradece a presença e a paciência de todos. A gente recebeu uma criança, eu olhei para aquela criança desacordada, de olho fechado, não percebi nem movimentação, eu não achei que aquela criança estivesse viva. A gente trouxe ele, né, para a nossa enfermariazinha aqui na clínica. E a gente começou às pressas assim, a tirar a roupa para poder olhar, para ver como é que ele estava. E naquele momento eu tinha desacreditado, porque eu tinha achado realmente que a criança não estaria mais viva. A gente decidiu usar uma forma de acesso que se chama hipodermóclise, que a gente pega no tecido subcutâneo, aquela gordurinha que fica debaixo da pele. Quando a gente foi tentar pegar essa gordura debaixo da pele, a criança não tinha tecido subcutâneo, né? Então a gente não conseguia ver, não conseguia uma foto.
Aí a gente foi indo, foi examinando a criança, a gente conseguiu achar uma área na perninha dela que tivesse um pouco ali de tecido. E aí a gente conseguiu infundir uma quantidade, a criança começou a reagir, começou a chorar, daí já começou a esboçar dor. O momento mais emocionante foi quando ele conseguiu comer. Porque de uma criança que chegou desacordada para ver ele acordar, chorar, brincar, fazer xixi e finalmente conseguir se recuperar a ponto de pegar uma papinha e conseguir comer, conseguir mastigar, conseguir ficar buscando a sua mãe ali, brincando. Então foi um momento muito emocionante. E para mim foi um momento de muita fé, de olhar para aquela criança e sentir muito amor, assim, de sentir realmente uma força que nos sustenta e que naquele momento sustentou a mim, sustentou a Cris, para que a gente desse conta de superar a gente mesmo, do que a gente achava que poderia ser capaz de fazer, para fazer o melhor possível para aquela criança. E acho que a força que sustentou a gente naquela hora foi a força do amor, foi a força de ter fé na vida, de que se aquela criança chegou até aquele momento, que existe algo a ser feito por ela. Um pouquinho de cada um e um ano inteiro de realizações. Juntos mais longe em 2017. Abraçamos a causa pelo tratamento das crianças com microcefalia. A nossa união deu força ao início dos trabalhos no Centro de Apoio Integrado. É tratamento adequado e esperança para mães e filhos. Ação Madagascar. Chegamos ao sul da ilha e, comovidos com a realidade, iniciamos o trabalho humanitário. Em Nós e Fale, apoiamos a ampliação da escola Danilo Farias. Em Ambovombê, abrimos a primeira unidade e acolhemos as criancinhas que viviam nas ruas da cidade sem estudar. Confeccionamos pastas, uniformes, compramos material escolar e matriculamos 357 crianças na escola. Em Ambovombê, construímos o Campo da Paz. A obra do segundo centro de acolhimento uniu a comunidade, voluntários e trabalhadores locais. Na estrutura simples e ampla, incluindo um centro de atendimento médico e farmácia, passamos a atender 2.500 pessoas. Elas têm acesso à água limpa, tomam banho, escovam os dentes, alimentam-se e lavam as roupas. Realizamos as primeiras caravanas de voluntários a Madagascar. Levamos atendimento médico, orientação à higiene e toda a atenção em trocas cheias de aprendizado e afeto. Em uma mobilização contagiante, a fraternidade atravessou o mar. Lotamos um container de roupinhas, calçados e um consultório odontológico. Alegria aos corações que doaram e receberam. E um novo sonho ganhou asa. Em Ambovombê, vamos construir a cidade da fraternidade. Ganhamos o terreno, lançamos a campanha e, unindo corações, vamos construir 100 moradias. Em volta delas, área para cultivo sustentável, armazenamento de produção, oficinas de trabalho, escola, posto médico, espaço de convivência e lavanderia coletiva. Um ano em Madagascar, muitos passos de fraternidade. A ilha com mais vida e a vida com mais esperança. Esperança também no Senegal. No orfanato Chemin du Futur, iniciamos o trabalho pela autossustentação do projeto com a implantação de uma granja. É oportunidade também para os adolescentes e jovens aprenderem o ofício da avicultura. É formação do presente, preparando para o futuro.
é tempo de acolher. Em 2017, a fraternidade foi à fronteira do Brasil com a Venezuela. Conheceu a realidade dos imigrantes que tentam vencer a pior crise humanitária do país. Confiantes na solidariedade do povo brasileiro e com o apoio de voluntários e empresários locais, construímos e inauguramos em Boa Vista o Centro de Acolhimento. O que se vê no dia a dia é uma comunidade unida e disposta a oferecer o melhor de si para recomeçar. Maravilha, nosso sonho de... Em Moçambique, ao longo de todo o ano, semeamos. Voluntários transferiram conhecimento com o vigor do coração. Ensinamos os filhos de agricultores a plantar, aproveitando o que de bom e em fartura a natureza dá. Envolvemos os pais e, por meio de diversas atividades, educamos as crianças para o respeito e cuidado com o meio ambiente. Foram dias de plantar e colher o bem que cada um pode compartilhar. E foi essa a vontade que deu vida a vários projetos de formação para os jovens. O Ana Watico, Sonhar Sem Fronteiras, Flauta Doce, a arte do batique, o artesanato, corte e costura, que recebeu o prêmio de projeto inovador e levou o talento dos jovens para o Moçambique Fashion Week. Vamos ver este desfile que é realmente da Fraternidade Sem Fronteiras. Foi emocionante ver a fraternidade em ações que unem cada vez mais voluntários. Cadernos para a África, na 3ª edição. O Garrafas ao Mar, ainda em fase piloto, unindo estudantes do Brasil e da África. Mãos de artesãs divulgando a causa com ternura. A sensibilidade criando novos produtos de fraternidade. Em várias cidades do Brasil e do exterior, bazares, eventos, a mensagem mais longe. 2017 foi o ano do primeiro encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. Um encontro de religiões, de culturas, de corações que se reconhecem como irmãos e compartilham do profundo desejo de ajudar a construir um mundo melhor. Um ano de trabalho fraterno e sentida gratidão. Pela segunda vez, a Fraternidade Sem Fronteiras recebe o troféu Você e a Paz, na categoria Instituição que realiza. Somos um movimento de amor realizando uma obra coletiva. E tudo o que estamos fazendo é resultado do esforço e da contribuição de milhares de corações que se sensibilizam com a dor do outro e querem dar ao mundo sua cota de amor. Feliz seja o seu coração em realizar o que é bom. Feliz 2018 de Fraternidade Sem Fronteiras para você e para todo mundo. A pior crise humanitária no país vizinho atravessa diariamente a divisa. E mais de 10% da população de Roraima hoje é venezuelana. Na capital Boa Vista, a realidade que eles encontram é essa. La situación que tenemos en nuestro país es, estamos pasando momentos difíciles. Es algo que nunca habíamos pasado por esto, ¿no? El salario que ganamos tampoco le alcanza para comer, ni siquiera una semana. Que me duele más es dejar a mis hijos porque nunca lo he hecho. Brasil es uno de los países, de los pocos países que nos están tendiendo la mano a nosotros, saben la necesidad que tenemos. Noche cuando yo me acuesto lo que me pongo es a llorar, ver a mis hijos así durmiendo en el piso, cuando así como un día de hoy que no tengo para darle de qué comer. Peor para uno el ser humano que sus hijos se acuesten muertos de hambre. Tempo de acolher.
Em 2017, a Fraternidade foi à fronteira do Brasil com a Venezuela. Conheceu a realidade dos imigrantes que tentam vencer a pior crise humanitária do país. Confiantes na solidariedade do povo brasileiro e com o apoio de voluntários e empresários locais, construímos e inauguramos em Boa Vista o Centro de Acolhimento. O que se vê no dia a dia é uma comunidade unida e disposta a oferecer o melhor de si para recomeçar. Maravilha, nosso